nosso tema dessa manhã. O aconselhamento também deve ser guiado pelas Escrituras. E o cristão deve discernir quando abordagens seculares substituem a palavra de Deus, quando abordagens humanas tomam o lugar da palavra de Deus, onde a palavra de Deus deve ser a principal. No texto que nós acabamos de ler, Paulo está escrevendo a Timóteo para enfatizar sobre fidelidade à palavra de Deus em meio ao avanço de ideias que falsos mestres proclamavam dentro da igreja. As igrejas daquela época, como no caso de Corinto, também sofriam, a igreja de Timóteo, onde Timóteo estava, e toda a igreja de Corinto, da região da Ásia, aquelas igrejas todas sofriam influências da cultura grega, influências de ensinos de falsos mestres, trazendo para dentro da igreja muitas coisas que não eram de acordo com a verdade. Nesse texto, ele enfatiza a autoridade, a utilidade e a suficiência das Escrituras para toda a vida cristã. E a partir desse texto eu quero avaliar com os irmãos o tema o fogo estranho contemporâneo no aconselhamento bíblico, que é a substituição da Escritura por abordagens humanas no aconselhamento, como psicologia, psicanálise e psiquiatria. Para começar, gostaria logo de afirmar para os irmãos que nós não estamos com isso rejeitando totalmente essas ciências, mas analisando essas ciências à luz das Escrituras, olhando o que delas é antibíblico e como coisas dessas ciências estão substituindo o aconselhamento bíblico na igreja, na vida do povo de Deus. Ainda que nós possamos admitir alguma utilidade desses ramos das ciências humanas, e para que os irmãos já comecem cientes de qual é a minha posição, eu mesmo já precisei de recorrer a esse tipo de ciência, e eu sou educador, eu sou professor, e eu reconheço as demandas que nós temos. Eu tenho turmas com 6 autistas na mesma turma, com 6 alunos com autismo na mesma turma, e que precisam de acompanhamento terapêutico, uma série de coisas, mas nós precisamos saber separar as coisas. E ainda que nós entendamos ou admitamos a utilidade desses ramos das ciências humanas, nós não podemos deixar de julgá-las à luz das Escrituras, nem deixar que elas assumam um papel que elas não podem ter nas nossas vidas. Esses ramos da ciência, eles visam tratar sintomas, muitas vezes, e reordenar comportamentos, mas elas não são eficientes no tratamento ou na transformação do coração, que é a coisa principal, que é o objetivo do Evangelho. Elas não podem transformar o coração e transformar a mente. Somente a Escritura pode transformar o homem de dentro para fora. Então, essa é a abordagem dessa manhã. E aí eu quero, à medida que eu for expondo, se algum irmão tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, que a gente vai tentar responder a pergunta dentro daquele momento em que a pergunta surgiu. Ou também pode esperar até o final e nós vamos abrir um momento para que os irmãos possam fazer perguntas. Bem, partamos então da suficiência da Escritura. Toda a Bíblia é inspirada e suficiente para lidar com qualquer situação da vida, para nos ensinar como lidar com a doença, nos ensinar como lidar com as preocupações, ansiedade, aflições da alma. A Bíblia, ela é suficiente para nos orientar, para nos dizer como nós devemos nos portar. Ela é suficiente para nos ensinar até que ponto nós devemos confiar na medicina ou depender da medicina ou não. Até que ponto nós devemos depender de ciências humanas ou não. Ela é suficiente para dizer o que nós devemos crer e o que nós não devemos crer. Ela é suficiente para isso.
Além disso, ela é autoridade sobre qualquer pensamento, sobre qualquer ideia. Todas as ideias humanas devem estar submissas à verdade de Deus. Não podemos abrir mão desse princípio, abrir mão dessa verdade. A Bíblia, nós afirmamos sempre, é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa regra de vida e única regra de fé e prática. John MacArthur mostra no livro Fogo Estranho que o quanto isso é importante para a vida cristã. Ele argumenta que o que está em jogo quando nós negociamos essa verdade não é nada mais, nada menos do que a compreensão da nossa salvação e da nossa santificação. Também está comprometida a nossa visão da autoridade de Deus, da autoridade das Escrituras. Tratando também de aconselhamento, o pastor Michael Horton disse que o verdadeiro aconselhamento requer a Bíblia como fundamento, requer as Escrituras como fundamento. E aqui, a partir daqui, nós vamos fazer uma análise, olhando para o texto bíblico, fazer também uma análise de alguns pontos. É claro que nós não temos tempo para fazer uma análise muito profunda, mas avaliar superficialmente, a gente já vai identificar alguns problemas sérios nesses ramos da ciência que têm substituído as Escrituras em muitos casos. Nós olhamos para o texto bíblico e o que Paulo afirma é que ela é útil, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 3 atributos das Escrituras podem ser percebidos aqui. Primeiro, na primeira afirmação de Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus, nós já identificamos o atributo da autoridade. As Escrituras têm autoridade sobre o meu pensamento. Primeira coisa que nós precisamos pensar aqui. As Escrituras têm autoridade sobre o que eu penso. As Escrituras têm autoridade sobre tudo o que eu creio, sobre tudo o que eu penso. Segunda coisa, Paulo diz que ela é útil para toda a vida. Ele mostra a utilidade das Escrituras. Útil para a repreensão, correção, educação, na justiça, útil para o ensino. Se ela é útil para todas as áreas da vida, então eu devo afirmar que ela é suficiente. Nós então defendemos aqui a suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida. Por último, Paulo diz no verso 17 que o objetivo dessa aplicação das Escrituras é que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se ela pode provocar esse resultado, então nós precisamos entender que ela é eficiente, que ela é suficiente para tratar o coração humano, para tratar a mente humana, para guiar-nos em todas as coisas. Paulo aponta essas 4 utilidades, ensino, repreensão, correção e educação, e esse texto, a partir dessas 4 utilidades que Paulo aponta, foi adotado pela Associação de Conselheiros Bíblicos americana, e no Brasil nós temos também a ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Esse modelo aqui foi adotado pela Associação de Conselheiros Bíblicos como um paradigma, como um padrão para o aconselhamento bíblico, como um modo de usar as Escrituras para aconselhar biblicamente. Então, começa com o ensino. O ensino é o ensino da verdade. Ela nos ajuda a aprender toda a verdade. Segundo, repreensão. Ela nos ajuda a corrigir, a repreender ela nos repreende quando nós agimos ou andamos contrários à verdade. Terceiro, repreensão. Ela corrige os nossos erros. Ela não só repreende, mas ela corrige, nos coloca de volta no caminho. E por último, instrução na justiça, educação na justiça. Ela é aplicada ao nosso coração para nos preparar para que nós não voltemos àquele antigo pecado. Nós andemos na justiça, andemos de modo bíblico, andemos de modo justo na presença do Senhor. Aí, a partir desse texto, então, a gente vai olhar para
essas três áreas das ciências humanas que têm sido usadas, têm sido abusadas nos nossos dias, tá? E isso aqui, irmãos, não é somente uma visão cristã. A afirmação de que essas três ciências humanas estão sendo abusadas nos últimos dias. Essa é uma visão que você vai encontrar dentro da comunidade médica, que a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise têm sido abusadas nos nossos dias. Qualquer probleminha, você já tem que ir para uma dessas áreas, e especialmente da psiquiatria, tudo se trata com medicação. Qualquer probleminha, você trata com medicação quando nem é. Às vezes o caso não é medicação, às vezes o caso é uma reorganização de vida, uma reorientação alimentar, uma mudança de hábitos e que você precisa para tratar o problema e não medicação. Então, olhemos então para essa questão. O problema aqui, talvez que possa perguntar, é se um teólogo teria autoridade para tratar de um assunto científico, né? Podemos? Um teólogo tem autoridade para tratar de um problema científico? Bem, alguns podem questionar o fato de um leigo na área, um leigo nessas ciências humanas, fazerem uma abordagem questionando os seus fundamentos. Mas nós partimos do fato de que aqui serão enviadas, todas elas serão avaliadas a partir das Escrituras, e não do conhecimento secular, e não a partir da experiência, a partir das Escrituras. Também nós vamos avaliar a partir da realidade do que nós conhecemos, as suas bases, os seus fundamentos e a sua origem. O expositor bíblico, ele precisa ser alguém que conhece minimamente a cultura ao seu redor e conhece aquilo que ele examina à luz das Escrituras. Por isso nós precisamos estudar também esses temas para conseguir avaliar e instruir a igreja. E esse tema tem sido analisado há anos, há muitos anos, pela Associação de Conselheiros Bíblicos, à luz das Escrituras e também estudando profundamente os temas, debruçando em cima dos temas para depois responder à igreja. Então, nós temos feito isso e a busca da igreja é sempre fazer com conhecimento, responsabilidade e, acima de tudo, submissão às Escrituras. Não tratar de modo irresponsável e sair dizendo qualquer bobagem a respeito do assunto, como a gente ouve algumas pessoas dizerem que foram irresponsavelmente orientadas por alguém a tomar uma postura sem nenhum conhecimento e depois teve graves consequências. Então, nós temos que fazer isso com responsabilidade. Para que nós possamos conhecer bem, avaliar, vamos começar pela origem e os fundamentos dessas ciências humanas. Começando pela psicologia, que é uma ciência relativamente nova, ela surgiu em 1879, então tem pouco mais de 100 anos, né? A psicologia. Ela pouco mais de 100 anos, e o pai da psicologia é um alemão chamado Wilhelm Wundt, que era luterano, cristão luterano, mas que decidiu não adotar uma abordagem cristã para a psicologia. A abordagem dele foi que seria uma abordagem científica, estritamente científica da psicologia, e que ele não adotaria uma abordagem cristã, porque misturar ciências com religião não daria certo. Só que esse argumento não é válido, porque esquecem que a maioria dos grandes cientistas do passado eram cristãos reformados, muito comprometidos com a verdade. Então, dizer que ciência e teologia não podem andar junto é uma falácia, é uma mentira. Ele cometeu esse erro ao separar a abordagem cristã da psicologia, argumentando que ele queria fazer uma abordagem puramente científica. Mas veja como que a falácia piora aqui. Por quê? O que ele fez? A abordagem, na verdade, passou a ser fundamentalmente experimental e observacional. A partir da observação do comportamento,
só de observar comportamento, criou-se uma teoria psicológica. Então, a questão é, isso é ciência? A primeira pergunta é, isso é ciência? Então, surgiu assim. É claro que depois outras abordagens foram feitas, mas o problema dessas abordagens é o seu fundamento, que geralmente elas são uma abordagem anticristã e uma antropologia não bíblica. Então a gente vai ver daqui a pouco como que algumas abordagens, qual é o fundamento dessas abordagens. Segundo, a origem da psiquiatria. A psiquiatria, ela na verdade, os problemas psiquiátricos, os problemas mentais, sempre foram tratados pela medicina tradicional. Mas ela foi separada da medicina tradicional em 1793. Então, há pouco mais de 200 anos, a origem da psiquiatria, né? Pouco mais de 200 anos que ela veio a existir separadamente da medicina tradicional. Isso ocorreu na França, quando o seu proponente, o pai da psiquiatria, um francês chamado Philippe Pinel, resolveu dar o que ele chamou de um tratamento humanitário para as doenças psicológicas ou as doenças mentais. Né? Então ele decidiu separar da medicina tradicional. Ele era humanista, então uma perspectiva muito centrada no homem, e quando tinha essa abordagem muito humanista, Deus fica de lado. Para piorar, secularista, que faz essa separação muito clara entre ciência e Deus, ciência de um lado, Deus do outro, as duas coisas não combinam. Além disso, era um racionalista, que dá muito mais valor à razão, à lógica humana, do que à sabedoria divina. Em geral, ele se opunha a tudo que era religioso. Então, é uma abordagem totalmente anticristã da psiquiatria. Ela parte da medicina tradicional, com um fundamento sério, mas entra em outras áreas que não são de sua competência, como, por exemplo, definir a causa dos comportamentos imorais, definir a causa e os procedimentos com relação a vícios, por exemplo, dar nomes a essas doenças, coisas que a doenças não, a esses vícios, tratando-as como se fossem doenças. Por exemplo, nos Estados Unidos, a pedofilia já está sendo tratada como uma doença e não como um problema moral. Não todos os estados, mas muitos estados dos Estados Unidos já reconhecem a pedofilia como uma doença psiquiátrica e não como um problema moral. E aí, na verdade, até uma banalização de um crime hediondo, né? De uma coisa absurda. A psicanálise. Essa aqui, não sei se alguém é do ramo da psicanálise aqui. Alguém? Eu acho que eu vou chocar quando eu disser, porque para mim essa aqui é lixo, gente. A psicanálise, a psicologia e a psiquiatria tem muita utilidade, mas psicanálise é lixo. Um crente deveria abominar a psicanálise, tá? Abominar. Por quê? Ela tem pouco mais de 100 anos também e é fundamentada totalmente no comportamento. Quem é o seu pai? O pai da psicanálise é Sigmund Freud. Acho que todo mundo já ouviu falar de Freud. Freud era um ateu revoltado com Deus, filho de judeu. Ele tinha problemas sérios com seu pai, tinha uma relação estranha com a sua mãe, inclusive desejos sexuais pela sua mãe. Ele era doente, ele era confuso, e ele criou uma teoria que basicamente a teoria psicanalítica parte da observação do comportamento sexual. O ponto principal de Freud
é a libido. Esse é o ponto de partida para entender o comportamento humano, né? Então é uma coisa muito confusa e problemática. Ele era profundamente problemático nas suas relações familiares, revoltado com a religião dos seus pais, revoltado com Deus. Então ele tem uma base muito ruim para a sua proposta. Bem, visto a origem, olhemos então a base antropológica dessa ciência. Tanto a psicologia quanto a psicanálise e a psiquiatria partem de uma visão naturalista do homem, centrada na mente, centrada no comportamento, às vezes no inconsciente, como a psicologia, e levando em consideração fatores comportamentais e sociais, muitas vezes, apenas, né? O comportamento e o contexto social. Em geral, a base antropológica, o modo de explicar a natureza humana, tá? O modo de explicar o homem é existencialista. E o existencialismo, vocês já devem ter ouvido muitas vezes a máxima do existencialismo. O homem é fruto do seu meio. Já ouviu isso? O menino era bom, foi o ambiente que estragou ele. Já ouviu isso, né? Muitas vezes a gente já ouviu isso. O menino era bom, mas o ambiente estragou ele. As más influências estragou ele, tal. Então, eles partem que o problema moral, o problema do homem é resultado do ambiente onde a pessoa está. É resultado dos problemas sociais que a pessoa enfrenta. Com isso, eles negam totalmente que o pecado é inerente no coração. Que o problema do homem é mais profundo, é do coração. E eles tratam os sintomas sem abordarem a raiz do problema. As escrituras ensinam que o problema do homem está no coração. O problema do homem é essencialmente o pecado no coração. O problema do pecado no coração. O pecado diante de Deus. O que Jeremias 17, verso 9, nos ensina a respeito do coração humano? Lembram? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Partir do pressuposto de que o homem, o mal moral, é fruto do meio social, já é um problema nas abordagens dessas ciências humanistas, porque o problema do homem é mais profundo, o problema do homem é um problema do coração. E aí nós precisamos olhar, então, como que essas ciências negam a suficiência das Escrituras e até que ponto nós podemos usá-las, se podemos usá-las. Nós temos que fazer uma análise responsável dessas ciências e ver onde elas negam as Escrituras. Em primeiro lugar, elas substituem as Escrituras por teorias humanas sobre o comportamento do homem e a mente, sobre o coração. Então, se você pegar qualquer abordagem da psicologia ou qualquer abordagem da psicanálise, todas elas vão partir do comportamento e da influência do meio. E nunca vai admitir que o coração do homem é essencialmente mau. Coisa que é básica para a teologia cristã. Nós partimos do fato de que todos os homens são pecadores e que todos os homens são maus. Deixa eu tentar mostrar isso de um modo mais prático para os irmãos. Eu sou professor, eu trabalho com crianças de 8 a 17 anos. Né? Eu dou aula no ensino fundamental 1, do terceiro ano para cima, e dou aula no ensino fundamental 2. Eu sou professor há 20 anos. Então eu tenho o presbítero também, o presbítero Hélito também é professor, né? Há muitos anos, né, presbítero? Então eu tenho experiência de sala de aula. Geralmente, a gente quer tratar os problemas, a gente quer confrontar os problemas dos nossos alunos simplesmente a partir do problema lá de casa.
E aí talvez a gente tenha uma dificuldade, porque como professor, como profissional da educação, eu não posso, dentro da minha escola, eu sou proibido evangelizar, né, a criança. Apesar de que eu não sigo muito a regra lá, né, eu sou meio, eu dou uma de Daniel, fala comigo, não pode, eu vou e faço, né? Mas eu faço na cara para que se me acusarem, tenha do que acusar. Não posso pregar, não posso evangelizar, não posso conversar, não posso fazer proselitismo. Mas quando as crianças estão com dificuldade e eu percebo que a criança está, eu converso com a criança. E as crianças sabem que eu sou pastor. E muitas vezes ela mesma chega e fala: pastor, ora por mim, professor, ora por mim. Então, o que eu faço? Eu puxo a criança para frente de uma câmera e oro na frente das câmeras. Porque eu tenho que produzir provas contra mim, né? Não quero ninguém falando que eu estou fazendo isso escondido na escola, mas eu faço. Pode dar problema para mim? Pode. Mas eu não vou negar as minhas convicções de que aquela criança precisava, naquele momento, de instrução espiritual e oração, e não de eu ir na casa dela, descobrir quais os problemas sociais que ela enfrenta. É claro que isso é importante, mas jogar a culpa do comportamento ruim, das desobediências, da rebeldia daquela criança só nos pais. Aquela criança é pecadora, o coração dela é mau, o coração dela é ruim. E você precisa, como cristão, partir desse entendimento. Ah, meus alunos são muito desobedientes, o problema da família. Não é só lá. É claro que lá o problema começa lá em casa, mas a, a rebeldia, naturalmente, está no coração da criança. Ela não vem de fora, não, ela está no coração da criança. Então eu preciso partir do pressuposto bíblico que cada criança é inerentemente pecadora, que ela é má, que ela tem um coração maligno e que ela precisa da graça de Deus. Isso eu preciso partir. Ainda que na minha escola eu não possa abordar a criança, eu não possa evangelizar a criança, eu não posso ter uma abordagem cristã com a criança. Mas eu preciso ter essa perspectiva. Cada professor, cada profissional de educação, e até mesmo os pais, devem ter essa consciência. E às vezes você vai ser chamado na escola, como um pai, para lidar com o mau comportamento do seu filho. E aí você diz, mas eu não ensinei isso em casa, ele aprendeu foi a escola. Você culpa a escola, o ambiente escolar. Sim, o ambiente favoreceu, mas o coração do seu filho é mau. O seu filho é pecador. O coração do seu filho é enganoso e terrivelmente corrupto. Não se esqueça disso. O problema principal das abordagens científicas, as abordagens essas das ciências humanas, ciências humanistas, que propõem resposta para os problemas da mente, para os problemas psicológicos, o problema da abordagem é não considerar que o homem é inerentemente mau, que o pecado está no coração e não nas estruturas, não no ambiente, não no meio que a criança ou que a pessoa convive. Então, esse é o primeiro problema. Ela substitui a escritura por teorias sobre comportamento e teorias sociais. Segundo, elas definem os problemas morais ou espirituais em termos psicológicos e não bíblicos. Então, sempre por exemplo, o caso da pedofilia que eu citei, está sendo tratado em alguns estados dos Estados Unidos já como um problema moral, um problema de saúde, um problema de saúde mental, e não como um problema do coração, como um pecado. E outros estão sendo tratados. Quer ver um? Estava conversando com o pastor hoje cedo sobre isso. O TOD. Vocês sabem o que é TOD? Transtorno opositor desafiador. A criança foi diagnosticada com TOD. Eu sei que algumas crianças têm a rebeldia no coração da criança é maior e ela não gosta de ser ordenada, ela não gosta de ser mandada. Ela se rebela contra a ordem. Mas muitas vezes não é TOD,
é FDL. Sabe o que é FDL? Essa é da minha cartilha. Não é da cartilha da psicologia, não. FDL, falta de limite. Ou, como eu brinco lá às vezes com os colegas, né? FDT, falta de taca. Porque os pais não ensinaram limite, não ensinaram respeito, e a criança deixou e permitiu que a criança manifestasse a sua rebeldia constantemente, sem receber nenhuma disciplina, nenhuma instrução, nenhuma correção ou orientação. E aí leva, depois que a criança chegou naquele limite da rebeldia, leva para um profissional da saúde da mente, e aquele profissional dá um diagnóstico. A sua criança tem TOD. Aí eu comprei na última feira. Desculpa a brincadeira, mas a maioria dos casos é isso. Comprovadamente, eu estou falando de experiência de sala de aula, de conviver com crianças de todas as idades durante 20 anos. Durante 20 anos. Todos os dias na sala de aula. Eu dou aula de segunda a sexta. 6 horários. Então, o segundo principal problema dessas correntes é que elas estão definindo problemas morais, problema de pecado, com termos psicológicos, com termos não bíblicos. Esse é um segundo problema dessas correntes. Terceiro problema. Elas apresentam soluções que ignoram a necessidade de arrependimento e graça. Porque em geral, são abordagens anticristãs, elas não admitem que há necessidade de arrependimento e perdão, por exemplo, de arrependimento e graça. Não admitem, sequer pode mencionar evangelho acompanhado ao acompanhamento de alguma dificuldade de uma criança, por exemplo. Porque não há esse entendimento de necessidade de graça e de perdão. Em geral, é um reordenamento de postura, um reordenamento de comportamento. O que a psicoterapia faz em geral? Ela te ajuda, e isso quem me falou foi um psicanalista, que era professor no meu seminário. A psicanálise e a psicoterapia, ela te ajuda a organizar, de uma forma ilustrativa, a organizar os seus problemas em partilheirinhas. Você sabe quais são os seus problemas e eles estão organizados. Ela não trata. Não trata. Então, é só isso que pode fazer. A psicoterapia pode fazer. A maioria das abordagens, inclusive, é proibido que um profissional de saúde mental seja diretivo, diga para o paciente o que ele deve fazer. É sempre deixando que ele descubra o que ele deve fazer. Vai só organizando e ele que toma a decisão. O que você vai fazer com isso agora? Você que toma a decisão. Então, ela não apresenta uma solução real. Não apresentam soluções reais. Na psiquiatria, em geral, a solução que tem se apresentado é medicação. Ansiedade, medicação. E muitas vezes a ansiedade não é por causa de um problema de saúde, não é por causa de fato, de uma disfunção de saúde, uma disfunção hormonal, ou por causa de um trauma muito grave, mas simplesmente por causa de pecado, que deveria ser tratado como Paulo orienta. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tornai conhecidas as vossas petições diante de Deus com orações, com súplicas e ações de graça. Não está escrito lá, quando estiver ansioso, procure um psicólogo. Quando estiver ansioso, procure um psicanalista. Ou procure um psiquiatra para ele te medicar. É claro que a gente sabe que a ansiedade que são fruto de traumas graves e que provocam disfunções sérias. E para os irmãos entenderem que eu não estou
simplesmente irresponsavelmente dizendo para os irmãos, não confie na abordagem médica. Em 2015 eu tive um trauma e eu tive disfunções muito sérias. Eu fiquei pré-diabético, eu tive aumento de colesterol, do colesterol ruim, eu tive depressão e uma série de outras doenças apareceram por causa daquele problema. Eu tive que ir para o médico, ter acompanhamento médico, inclusive receber medicação. Mas o próprio médico, que não era cristão, ele mesmo fez uma abordagem que eu nem imaginei, porque eu imaginei que ele ia me dar medicação de imediato. Mas ele disse: primeiro você precisa reorganizar a sua saúde. Então, você está sedentário, você está alimentando mal, alimentando errado, então vamos reorganizar os seus hábitos de saúde. Eu tive que alimentar direito e fazer exercício. Primeira coisa que ele me deu, não me deu remédio. Depois o problema é que eu estava dormindo demais, né? Eu levantava da rede e ia para o sofá, do sofá para a cama. Eu não tinha controle sobre o sono. Aí ele disse: agora nós vamos entrar com uma medicação muito básica, muito fraquinha, para te manter acordado durante o dia. Porque você está todo desregulado, o sono está todo desregulado. E nós vamos acompanhar, e à medida que houver melhora, nós vamos cortando. Então eu encontrei um profissional responsável, que fez isso responsavelmente. O problema é que qualquer problema, qualquer ansiedade, muitas vezes que tem raiz no coração, que é pecado, que você está enchendo a cara de medicação e não vai resolver enquanto não houver arrependimento, mudança de vida diante do Senhor. É sério. Davi disse que ele adoeceu por causa do pecado dele. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então ele adoeceu por causa de pecado. E nós adoecemos por causa de pecado. E nós precisamos identificar, ouvindo a palavra de Deus, sendo exposto à palavra de Deus, identificar se a nossa ansiedade, se as nossas preocupações, elas são pecado no coração. E a palavra de Deus é que nos vai ajudar nisso. A quarta coisa, quarto problema aqui. Quando há identificação do problema, geralmente essas abordagens o que elas têm feito é recorrer a padrões anteriores. Elas não tratam o indivíduo de acordo com a sua própria realidade. Elas recorrem a padrões anteriores e geralmente repetem tratamento. Olha, esteve um paciente aqui hoje cedo, ele tinha esse comportamento, o tratamento é esse. Vem o outro, o mesmo tratamento. Vem o outro, é o mesmo tratamento. Aí você encontra as pessoas: que remédio você está tomando? Eu tomo não sei o quê, eu tomo sertalina de manhã, tomo não sei o quê à noite. Eu também. Quem é o seu médico? O mesmo médico. Geralmente é uma repetição de padrão de tratamento. Não há uma preocupação em cuidar da pessoa individualmente. Então, muito cuidado com essas abordagens. Irmãos, infelizmente, o que a gente tem visto, o que tem acontecido, é que essas abordagens, inclusive a psiquiatria, o que elas têm feito no decorrer da história é apenas dar nome novos para pecados antigos e dar remédio para tratá-los. Quer ver o exemplo? Muitas vezes, inveja, luxúria, ira, orgulho, ganância, ansiedade estão sendo classificados como transtornos. Cada um recebe um transtorno. E aí, medicação para tratar. E muitas vezes não há, inclusive profissionais cristãos, não há uma preocupação em dar uma abordagem bíblica para aquele problema. Profissionais cristãos. O problema é mais sério ainda, quando irmãos, nós, como pessoas da igreja, procuram o pastor como conselheiro bíblico, e a primeira opção do pastor é encaminhá-lo
para um profissional de saúde mental, ao invés de acompanhá-lo no aconselhamento bíblico. E às vezes é um caso de aconselhamento bíblico. Não há nenhuma disfunção hormonal. Nesse caso, deve ser encaminhado para um endócrino, por exemplo, para fazer exames. Deve sim receber medicação. Mas às vezes não é um caso de disfunção hormonal. Não é um caso de alteração da saúde que está causando aquele desregulamento das emoções da pessoa, que poderia ser orientado biblicamente, aconselhado biblicamente, mas o pastor, como conselheiro, imediatamente encaminha aquela pessoa para um profissional de saúde. Olha, é melhor você procurar um psicólogo, é melhor você precisar... Você já fez terapia, né? Talvez seja bom você fazer terapia. E isso nós estamos falhando, a igreja está falhando, porque não está dando a abordagem correta para os problemas. É claro que vai ter casos que nós vamos aconselhar. Eu vi um conselheiro aconselhando um casal, e o casamento estava para acabar, porque havia uma disfunção entre os dois não se combinavam, e o marido tinha perdido o interesse pela esposa. E aí perguntaram, tratando, aconselhando, e eles já estavam tristes, muito deprimidos com aquela situação. E aí foi acompanhando e perguntando, tentando entender a história, aconselhando biblicamente. Perguntou se ele tinha sido infiel. Não, não havia infidelidade. A mulher confiava no marido, que ele estava falando a verdade. O pastor então disse: vamos fazer uma coisa? Vamos procurar um médico, um endocrinologista, e vamos fazer uns exames. E aí procurou o médico, fez os exames e descobriu que todas as taxas dele estavam baixíssimas, inclusive de testosterona. Ele não tinha nem ânimo para trabalhar, nem ânimo para viver, quanto mais para cuidar da esposa. E foi só fazer a regulação, a alimentação adequada, uma medicação responsável, que o homem mudou. Então, a gente precisa saber quando acompanhar e orientar que a pessoa precisa de acompanhamento médico. Mas a maioria das vezes, e eu falo sem medo de errar, a maioria das vezes, problemas espirituais estão sendo tratados com medicação. Ansiedade pecaminosa está sendo tratada com ansiolítico. Não vai funcionar. Não vai tratar. Porque o problema está lá, a raiz está lá. Se não trata a raiz, o problema vai sempre retornar. Então, nós temos que tomar o cuidado com essas abordagens, especialmente porque elas têm sido abusadas nos nossos dias. Elas podem, talvez, ajudar no diagnóstico, podem ajudar no manejo de comportamentos. Por exemplo, eu reconheço que a nossa psicopedagoga lá do colégio é uma profissional excepcional, que ela nos ajuda, nos orienta em como lidar com as crianças que ela conhece, ela tem conhecimento de causa para dizer, olha, uma criança com TEA, suporte 1, suporte 2 ou 3, ela precisa disso e disso, você pode usar tal estratégia. Eles nos orientam e nós conseguimos, para a educação, para conseguir comunicar com a criança, conseguir melhorar a educação da criança, nós conseguimos usar algumas estratégias que são dadas por ela. Mas há casos que são problemas de pecado. Eu tive casos, por exemplo, de crianças que mentiam, né? E eu dizia para a professora, eu sou professor de área específica, né? Eu sou professor de língua inglesa, então eu só passo na sala uma vez por dia, né? Quem fica na sala dos pequenos, a maior parte do tempo, é a professora regente, e eu só passo uma vez por dia. Nos outros também, todos os professores passam só uma vez por dia, mas quem está na sala o tempo todo acompanha melhor o aluno, né?
E aí eu disse para a professora, olha, esse problema aqui, esse caso aqui, é um caso de mentira, é um caso sério. Como a professora era cristã, eu disse para ela, isso é pecado, nós precisamos tratar isso. E a gente começou a tratar, olha, você está mentindo, não é correto mentir, é errado, ainda que a gente não possa usar a linguagem cristã dentro da sala de aula, né? Mas a gente é errado mentir. Você está desonrando os seus pais. Se os seus pais descobrirem que você está mentindo na escola, eles vão ficar. A gente orienta a criança até que nós conseguimos algum resultado com aquela criança. Mas imagina não tratar, não identificar e não tratar o problema. Você vai ter um problema que só vai crescendo, crescendo, crescendo. É claro que aqui a gente está dando um tratamento superficial, né? Só para melhorar o ambiente educacional. Mas há um problema muito mais sério que precisa ser tratado, que infelizmente nós não estamos, nós como cristãos, não estamos considerando isso. E nós estamos simplesmente aceitando os diagnósticos, as teorias e as terapias que estão sendo propostas, sem sequer considerar o problema moral do nosso filho, o problema moral das nossas crianças. A irmã levantou a mão lá atrás. Então, como nós podemos então lidar com essas coisas, biblicamente? Já estou encerrando, viu? Em primeiro lugar, não podemos esquecer ou desconsiderar a autoridade e a suficiência das Escrituras na prática. A aplicação da Bíblia é possível e necessária, mesmo quando são questões científicas. A ciência não está acima das Escrituras. Toda a ciência é submissa às Escrituras. Não podemos crer que a ciência está acima das Escrituras. Muito menos quando essas ciências têm fundamentos duvidosos. Como nós acabamos de ver, a maioria das abordagens, elas têm fundamentação, se não todas, têm fundamentação antropocêntrica, anticristã, e que vê o problema do homem como causado pelo exterior e não como um problema do coração. Nós precisamos, como crentes, entender que a Bíblia tem autoridade para definir o que é o homem. O homem é assim. O que a Bíblia diz que o homem é? O homem é pecador. O homem pecou contra Deus. O homem é, sim, criado à imagem e à semelhança de Deus. Ainda que o pecado tenha manchado essa imagem, nós continuamos considerando a dignidade de cada indivíduo por causa das Escrituras. Ainda que ele seja o pior ser, o mais desprezível, nós precisamos considerar a dignidade da vida, porque Deus deu a vida a ele. Então, nós precisamos entender que quem define a nossa antropologia é a Bíblia. Nós não podemos deixar que as ciências humanas definam a nossa antropologia, o nosso entendimento do homem, do que é o homem, do que é o ser humano. Segundo, a Bíblia tem autoridade para definir qual é o problema central do homem. E nós estamos, nesses dias, deixando que essas ciências definam qual é o problema do homem. Tá? Então, a Bíblia define qual é o problema central do homem. O pecado que o afasta de Deus. Esse é o problema central do homem. Tá? Esse é o problema principal do coração humano. A Bíblia também define como o problema moral pode ser tratado. Só há um modo de problemas morais serem tratados: regeneração e santificação. Só esse modo. Então, especialmente nós que vamos lidar com os nossos filhos, com pessoas, às vezes nós temos a oportunidade também de ser conselheiros bíblicos. As mulheres têm a oportunidade de aconselhar outras mulheres. Ao invés de dizer para a irmã que procurou, relatando algum problema, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um psicanalista, manda procurar primeiro o pastor como conselheiro bíblico, para que o pastor, acompanhando, oriente quais são os passos, as medidas que devem ser tomadas naquele caso. Porque muitas vezes são pecados que poderiam ser tratados com orientação bíblica. Então nós precisamos ter essa consciência.
A Bíblia define como, então, tratar o problema: regeneração e santificação. E nós precisamos tomar cuidado com essa tendência moderna de procurar explicação e procurar tratamento para pecados na ciência, que é uma tendência dos nossos dias. Nós estamos dando nomes novos a pecados antigos, como eu afirmei. Só dando nomes novos a pecados antigos. A ciência está fazendo isso. É transtorno disso, é TOD. Rebeldia agora chama TOD. Ansiedade tem nomes e nomes para ansiedade. E a gente precisa tratar, entender cada caso e orientar biblicamente. Então, antes de orientar qualquer pessoa a procurar um psiquiatra, um psicólogo ou um psicanalista, oriente a procurar o seu pastor. Psicanalista nem orienta, tá? Deixa de lado. Não faça psicanálise, tá? Não faça. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Bem, qual deve ser a direção para o aconselhamento, então? Nós sempre começamos com a Escritura e com o Espírito Santo como guia. Ah, pastor, mas é um problema físico. Nós sempre começamos com as Escrituras e o Espírito Santo como guia. Ah, mas o caso dele é médico. Nós sempre começamos com as Escrituras e com o auxílio do Espírito Santo. Especialmente porque nós, como reformados, entendemos que cada profissional, ele só está na profissão porque Deus o colocou ali. É claro que isso é tema para um outro momento, né? Mas vocês devem conhecer o conceito de as máscaras de Deus, de Martim Lutero, né? A ideia de que Deus opera no mundo, na sua providência, por meio de máscaras. Deus se revela por meio de máscaras, né? E quando Deus opera através do médico, do cirurgião, Deus cura a sua doença através do médico, Deus alimenta você através do padeiro. São as mãos de Deus espalhadas pela sociedade cuidando de você. Então nós não temos uma visão irresponsável dessas áreas, da área da medicina. E dizer, não, crente só deveria orar, está doente, tem o câncer, vamos orar que vai curar. Não. Nós acreditamos e entendemos que Deus deixou profissionais para cuidar de nós. Infelizmente, até as bases da ciência tradicional, da medicina tradicional, são antropológicas, né? São humanistas. Mas nós precisamos entender que onde há verdade, aquilo ali é de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Isso é uma máxima para nós reformados. Toda verdade é verdade de Deus, ainda que ela esteja na boca de Satanás. Se for verdade, ela é verdade de Deus. Infelizmente, Satanás toma a verdade de Deus para deturpá-la, né? Mas ela é verdade de Deus. Sim, sim. Não, sim. Exatamente. Aí nós precisamos, uma coisa que nós somos falhos, é de ter uma visão bíblica correta, uma cosmovisão bíblica, uma visão bíblica correta do mundo. Se a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente consegue entender as coisas em geral a partir das escrituras. Irmão, está na hora de acabar, né, pastor?
Sim, sim. Mas é fácil, né? É fácil medicar. Eu estava conversando com o pastor Danilo, eu tinha um aluno peste, mas pestinha. Ele perturbava a sala, ele termina rápido e perturba a sala. Aí a professora observando, disse, percebeu que ele tinha algum transtorno. Levaram no especialista. Diagnosticaram imediatamente. Medicaram o menino. Travaram o processo de aprendizagem do menino. Porque hoje ele chega medicado, ele chega lerdo, apático, não aprende. O menino que estava, assim, era o melhor aluno da sala, só era atentado. Mas ele era o melhor aluno da sala, agora ele está indo dopado para a escola, e ele não consegue progredir. Sim. Aham. Sim. Infelizmente. Não, corta, não faz isso não. Aham. Sim. Aham. Aham. Sim. Aham. Sim. É triste. Aham. Sim. Exatamente. E aí, assim, talvez vocês não tenham, talvez tenha alguém que nem tenha concordado com o que ouviu aqui hoje. Mas de tudo, se pelo menos uma coisa você me ouvir, já vai te ajudar muito. Que antes de você orientar alguém, ou você mesmo tomar a decisão de procurar um profissional de saúde mental, antes de você fazer isso, que você procure orientação com seu pastor, para que ele possa te acompanhar, para que ele possa orientar, acompanhar a pessoa que você orientou de forma bíblica. De forma bíblica. Não pense que nós, pastores, vamos ser irresponsáveis
de ver as pessoas passando por situações que claramente são condições médicas, situações médicas, e que nós não vamos dizer para ela, vai, procura um médico, nós vamos fazer isso. Mas a maioria dos casos estão sendo tratados como casos clínicos, mas não são casos clínicos, são casos de aconselhamento bíblico, são casos de acompanhamento pastoral, quando a escritura é suficiente para tratar pecado, para tratar isso. Então, nós precisamos pensar nisso. O outro desafio é tentar procurar formar, não sei como a igreja poderia fazer isso, né? Mas formar líderes que conheçam a Bíblia para aconselhar com autoridade e sabedoria. Dar orientação, por exemplo, para mulheres mais maduras que possam orientar outras mulheres, para pais que possam auxiliar outros pais, de procurar fazer isso de modo que a igreja possa evitar de recorrer a essas ciências quando poderia tratar, poderia acompanhar biblicamente os casos e orientar de modo muito mais eficaz do que medicando, como é a maioria dos casos. Sim, sim, é, aham, sim, sim. Eu recentemente teve um congresso de psiquiatria e aí tinha os médicos que estavam sendo entrevistados no intervalo. E aí perguntaram para um assim, é, quantos pacientes seus já foram curados? Aí ele parou e pensou um pouquinho assim, nenhum, não tem cura. Aí, mas por que trata? Não, a gente trata só os comportamentos. A gente dá remédio para controlar comportamento. Não tem cura. Então, assim, como é que a gente vai a confiar plenamente numa ciência, assim, né? Numa pretensão. É, sim, uhum, sim. Então, irmãos, encerrando, lembre-se que toda a vida cristã deve ser vivida à luz das Escrituras. Então, não tem nenhuma área da vida que deve ser vivida à parte das Escrituras. Esse deve ser a nossa preocupação central. Bom, Zé, antes da gente falar, eu queria falar várias coisas ali, só que você não ia me ouvir, né? Eu só falar. Esse tema, fico muito feliz de o pastor tratar esse tema, principalmente sendo outro pastor, né? Porque geralmente o pastor ele é subestimado nesse tema, porque exatamente pelo que o pastor Antônio explicou. Porque, porque houve essa separação da teologia, que era a principal responsável por cuidar das almas, né? Psique significa alma, e foi entregue à mão das pessoas mundanas, né?
Mundano aqui eu não falo necessariamente a pessoa que não é crente, mas há um tratamento que se desvencilha da Escritura. E o presbítero Wellington falou que coisa importante, interessante, que inclusive, além de Deus ordenar que a gente desenvolva a cultura, a teologia reformada é a principal responsável do desenvolvimento da cultura ocidental e da ciência moderna. Então, toda a ciência se desenvolve por causa da teologia. E antes a teologia era chamada de mãe de todas as ciências. Mas a psicologia é diferente. A psicologia ela surgiu de forma a ser independente absolutamente da teologia. Tá? Então, ela surgiu como uma expressão de rebeldia da teologia. Certo? Esse tema é muito sensível para todo pastor, porque a gente não pode ser irresponsável de ignorar traumas reais. Né? Então eu converso com pessoas. Todo pastor encontra pessoas que passaram por abuso infantil, abuso de violência, que carregam e vão carregar traumas para sempre, que nem a psicologia, muito menos a psicologia, mas nem o pastoreio vai curar, ela vai carregar isso para sempre. Deus resolve não curar essa pessoa, ela vai conviver com isso para sempre. Então a gente encontra pessoas que estão em depressão por algum motivo circunstancial, muito específico, que nem o remédio vai ajudar, mas o aconselhamento ele vai ajudar a caminhar ali por um tempo, então, mas que só Deus pode curar. Isso que o pastor falou aqui, enfim, não vou me delongar, queria falar outras coisas, mas escutem isso que o pastor falou, tá? Eu, na minha pequenez, né, muito fraco, muito ignorante, sou o pastor de vocês, gostaria muito que vocês falassem comigo sobre os problemas da vida de vocês perguntassem a minha opinião sobre essa decisão tão importante de entregar o coração de vocês a uma pessoa que não conhece a Deus, que vai tratar você como um objeto científico, impaciente, totalmente, de forma absolutamente impessoal, como minha esposa falou. E ele não está esperando um resultado com o coração ligado ao céu. Está esperando um resultado para ele contabilizar. Esse resultado dificilmente vai chegar. Tá? Essas medicações não curam. E muitas vezes, como a minha esposa falou, e ela sabe, essas medicações são piores do que a condição do trauma. Elas pioram a vida da pessoa. Tá? Estou dizendo para você não se medicar, mas busque conselho sábio, às vezes até de um amigo, não de um pastor, mas de um amigo crente, né? Um amigo maduro, que conhece de Bíblia e pode ajudar você, uma opinião sincera. O pastor deu uma sugestão da gente fazer treinar, né, vocês, a igreja, no aconselhamento bíblico, muito importante. Eu fiz aqui durante um ano, foi, presbítero? Foi um ano de curso de aconselhamento bíblico. Da nossa igreja vieram cinco pessoas. 5 pessoas. Então, não há interesse. Não há interesse. Não há interesse em ser aconselhado biblicamente. Não há interesse em aconselhar. Quando a bronca vem, vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, não sei, alguém que tem alguma formação e tal. Não estou condenando, tá? Completamente. Mas, poxa, se você não valoriza a importância da igreja, da escritura, da sua liderança, talvez você piore. Ou então você vai descobrir da pior forma que isso não vai ajudar você. Você vai se expor a alguém desconhecido e você não vai ser auxiliado como você deveria. Mas se você buscar conselho bíblico, talvez isso some, né? Bem mais, ajude bem mais. Tá bom, gente? Então, diga, irmã Marilene.
Verdade. Perfeito. Ah. Pois é. E essa ciência, ela é opositora, né? Vocês estão envolvidas, né, com psicologia e sabem que vocês são proibidas, né, de falar de Deus, de falar de Bíblia, né? Então essa é uma oposição, né, ao Evangelho. Então muito cuidado, né? Deus tem sabedoria. Exatamente. Nós vamos orar. Então, só finalizar que a gente não está sendo irresponsável, tá? Se você precisar ser medicado, é outra história, tá bom? Vocês conhecem a história da mulher que foi na Mundial e o pastor disse, isso é espiritual, corte essa medicação. Aí a mulher piorou, ficou, enfim, doidou de vez. Então não é isso que a gente está falando aqui, tá? Mas tenham cuidado com consciências que, enfim, agem a parte da Escritura. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela vida do pastor Antônio, que veio aqui, Senhor, nos alimentar, Deus, de forma tão sólida, um conhecimento tão maravilhoso, possamos carregar no nosso coração, possamos, com muita sabedoria, aplicar isso em nossas vidas, Pai. Abençoa o restante dessa manhã, comunhão do teu povo, abençoa a vida do pastor Antônio dos Passos, que ele retorne bem para a sua casa, para o seu rebanho. Continua abençoando, Pai, a sua família, ajuda nas suas lutas, Pai, aflições, cuida do seu coração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Pastor Antônio, Deus abençoe, muito obrigado, tá, por toda a bênção aqui sobre a nossa